Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao webinar Plano Global, segunda década de ação pela segurança no trânsito, uma visão geral. Esse evento é promovido pela Recursos Urbanos, consultoria e treinamentos na área de mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável de cidades. Eu sou Lisandro Bulatif, estou mediando esse webinar. Tenho o prazer de anunciar agora a vocês a palestra do nosso convidado Paulo Guimarães. Paulo Guimarães é secretário de Mobilidade Urbana do município de São José dos Campos. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de custos, especialista em gestão e normatização de trânsito, tem MBA em mobilidade urbana. Ele possui mais de 20 anos de experiência na administração pública, já atuou também como diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, é membro da Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito e é presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. Então, com a palavra, Paulo Guimarães. Bom, Lisandro, o que acontece, né? Falar um pouco do ponto de vista do gestor, a gente tem algumas situações que podem ser chamadas a atenção. A gente teve 3 grandes reuniões ministeriais globais que geraram essas 2 décadas. Uma primeira lá atrás, em Moscou, em 2009, onde foi levado o assunto para a Assembleia Geral da ONU, e aí, a partir daí, se desdobrou no decreto da década. E eu lembro que, naquela época, quando a década iniciou, a partir dessa primeira reunião interministerial, o lema era tempo de ação, né? Então, alguma coisa precisava ser feita. Depois, em 2015, na metade da década, a década foi decretada 2011, 2020, né? E aí, em 2015, o Brasil recebeu essa segunda reunião interministerial global. E, nessa época, o lema, né, dessa reunião, né, da segunda metade da década, foi tempo de resultados. Por quê? Foi startado um processo de ação, mas naquela avaliação dos primeiros 5 anos, os países em desenvolvimento, aqueles países mais pobres, não avançaram com essa pauta. Então, foi um chamamento que foi feito em nível global para tempos de resultado. A gente precisa começar a mostrar resultado. E o que é interessante nesse meio, chamar a atenção? O Brasil, ele só teve um plano, ele só começou a se estruturar para cumprir aquele plano global do qual ele foi signatário em 2018, né, onde a gente teve aí uma lei que estabeleceu o Penatrans. E depois, só no final de 2018, que a gente teve uma resolução estabelecendo os procedimentos, que foi, de certa forma, até um pouco descolado daquilo que foi determinado como plano geral da década. Quais são os 2 pontos que chamam a atenção naquele primeiro Penatrans? Primeiro, a quantidade de pilares, né? Não eram esses 6 pilares do atual Penatrans, foi feito um desdobramento maior com relação a isso, e a meta em si, né, a meta global, ela fala em redução de 50% do número absoluto. E aqui no Brasil, nós estabelecemos uma redução de 50% do índice. Isso tem uma diferença muito significativa, porque são 2 visões diferentes, não tem uma certa e uma errada, são visões diferentes. Quando a gente fala de redução de número absoluto, a gente está falando de efetivamente economizar vidas, né? Salvar vidas. Eu uso esse termo economizar porque a gente não sabe quem exatamente a gente está salvando. Quando a gente usa índice, eu estou admitindo que meu número de vítimas pode crescer ao longo do tempo, né, à medida que a minha frota ou a minha população cresça de forma mais acelerada. Então, esse é uma questão que ficou meio divergente, vamos dizer assim, entre o plano mundial e o plano nacional. E agora, em 2020, a gente teve uma outra reunião que aconteceu lá na Suécia, que revalidou esse plano e estabeleceu essa nova década. Isso já em 2018, 2019, onde já discutia muito o OMS os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso acabou se unificando e agora a gente teve recentemente uma revisão do Penatrans e aí eu acho que um pouco mais ajustado àquilo que é global, né? Teve um enxugamento do plano e o restabelecimento de algumas diretrizes que são muito importantes. O que difere a primeira década da segunda década? O elemento humano, ele é muito presente agora nessa segunda década, né? A valorização da vida, né? Por meio principalmente do conceito de visão zero, que é economizar as vidas a qualquer custo, né? Criar estruturas que perdoam o erro humano. Acho que esse é o grande diferencial.
Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que agora, né, pelo menos no meu ponto de vista, eu estou sentindo um pouco mais de credibilidade no que vai acontecer, né, falando aqui de Brasil. A gente tem um plano bem estruturado que está começando agora em conjunto com o início da segunda década. E quais são os desafios que a gente tem para implementar esses planos? O Penatran, se você fizer uma avaliação do Penatran, em média, os municípios aplicam mais uns 35% a 40% na saúde, né, e mais ou menos aí uns 30% em serviços administrativos, mão de obra e tal. Então, sobra muito pouco para investimento. Né? Onde a gente pode superar esse desafio? Primeiro, a gente gerando economia dentro do próprio orçamento, né, com referências cruzadas. Vou dar um exemplo aqui que não se aplica diretamente à segurança, mas eu tenho usado hoje os recursos que eu recolho de estacionamento rotativo, né, a gente chama de Zona Azul lá em São José, para subsidiar transporte público. Então, tentar encontrar formas, né, dentro do nosso próprio caixa e fora do nosso próprio caixa. Então, como é que a gente faz isso? Estruturando projetos que possam ser financiados por agentes externos, né, seja pela iniciativa privada, né, o Lisandro comentou muito bem da gente fazer esse chamamento para que a iniciativa privada participe também, apoiando projetos, né, financiando projetos, e entidades de fomento, né? O Lisandro citou a Bloomberg, mas você tem uma série de entidades internacionais, inclusive, que querem investir como parte do seu compromisso com a responsabilidade social. Só que para eu acessar esses recursos, eu preciso ter um projeto bem estruturado. Então, eu vou lá, volto na questão da capacidade técnica. Eu não posso bater na porta de uma entidade internacional para pedir dinheiro sem ter um projeto que tenha começo, meio e fim, que tenha objetivos e metas estabelecidas. Então, a gente precisa se preparar para poder ter acesso a esse recurso. Então, numa ponta, é essa questão da capacitação técnica. E na outra ponta, né, da questão do recurso orçamentário, é a credibilidade do órgão público. Né? E aí eu já entro na terceira parte dos desafios de um gestor, que é a vontade política. E quando eu falo vontade política, Elisandro, eu não estou falando do gestor querer ou não fazer. Né? Vontade política, ele envolve um conceito que envolve uma série de questões. Né? E a primeira delas é o reconhecimento do problema da segurança viária. Hoje, né, a gente já passou por uma década e está entrando na segunda década. Tem muito político, mas muito mesmo, né? Talvez, ouso até falar que talvez a maioria, que não reconhece o problema da segurança viária como um problema de saúde pública. Né? A hora que a gente conseguir despertar nos gestores esse entendimento de que o problema de segurança no trânsito, o problema de segurança viária, não é limitado a uma Secretaria de Trânsito, a uma Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Transporte, ele é um problema social da cidade que precisa ser combatido, que inclusive vai gerar economias de recurso público à medida que a gente esvazia os nossos hospitais. Tem um exemplo, a gente teve aqui os nossos hospitais fechados, né, fechados assim, para outras situações, para poder priorizar o atendimento à Covid. Muitos hospitais, principalmente aqueles que têm um setor de trauma de referência, hospitais de referência em algumas regiões, eles estão abarrotados de vítimas de trânsito. Né? Tá, vai lá. Eu estava falando da questão do reconhecimento do problema, né? E uma outra questão da vontade política tem muito a ver com comunicação. Né? Os gestores públicos, né? Principalmente aquele do município, né? E a gente tem, a maior parte dos municípios brasileiros são municípios de pequeno e médio porte, você tem um contato muito próximo do gestor público com a população, né? Principalmente município pequeno, que são aquelas famílias, né? Você tem a família dos políticos, você tem o restante da cidade, então são sucessões que vão acontecendo dentro de uma mesma família, ou seja, a população é muito próxima desses gestores públicos municipais. O que isso significa? Que muitas medidas que são necessárias do ponto de vista técnico, muitas vezes não são... são medidas antipáticas. Né? Vou citar um exemplo. Gestão de limite de velocidade. Pô, se a gente fosse eleger uma medida para a gente trabalhar nos próximos 10 anos, seria essa. Né? Porque dos fatores de risco, né, que geram o sinistro, né, que contribuem para que o sinistro aconteça, contribuem para a gravidade desses sinistros e para o estado final das vítimas, né, que são as 3 fases aí de uma ocorrência de sinistro de trânsito, a velocidade é a que mais contribui. E reduzir velocidade em ambiente urbano
é altamente antipático do ponto de vista da população. Mas por quê? Porque eu acho que a gente tem uma falha muito grande, Lisandro e professora, porque falta uma peça muito importante nesses planos. O Lisandro passou aí todos os principais elementos do plano, que é a parte de comunicação. A sociedade, se o gestor público, que é aquele que domina o orçamento, que tem a responsabilidade principal de manter as políticas públicas em funcionamento e preservar a qualidade de vida e a segurança do seu cidadão, se ele tem dificuldade para enxergar o tamanho desse problema, imagina a sociedade que muitas vezes não passou por um processo de formação de condutor, que nunca teve acesso a informação nenhuma relacionada à segurança no trânsito, que tem, Elisandro e professor, uma deficiência muito grande de percepção de riscos relacionado a trânsito. As pessoas colocam a tela lá na sacada do apartamento para não, com medo do seu filho cair da sacada, mas transporta ele no banco da frente, no colo, sem cinto de segurança. Ele está correndo muito mais risco lá. Então, falta esse papel de comunicação para que a sociedade entenda que algumas posturas e projetos são necessários para a sua própria segurança e para a vida em comunidade. Então, acho que esses são, assim, de uma forma bem macro, a capacitação técnica, as questões orçamentárias e a vontade política são os três principais desafios que a gente tem aqui para poder implementar e fazer essa virada. E lembrando, o município ele tem um papel muito importante e a gente só conseguiu algum resultado na primeira década porque o trabalho nos municípios, ele foi feito, de forma pulverizada, de forma individualizada, mas ele foi feito. Muitos municípios conseguiram cumprir as suas próprias metas da primeira década. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Obrigado aí pela participação. Eu estou acompanhando aqui, mas a hora que eu conseguir ligar minha câmera, eu volto aqui para a telinha. Obrigado mesmo e estou à disposição.